O Atlas das Mulheres do Espírito Santo apresenta São Elas Podcast. Olá! Estamos começando agora mais um episódio do São Elas, o podcast do Atlas das Mulheres do Espírito Santo. Meu nome é Alice Carpes, eu tô usando uma blusa roxa com a logo do Atlas, que não dá pra ver muito bem. Eu tenho cabelo crespo, com as laterais levemente mais raspadas, é o cabelo curto, tô usando brinco de argola e sou uma mulher branca. Nesse episódio, nós vamos falar sobre mulheres pomeranas. E para isso, eu tô com convidadas muito especiais que eu vou pedir para elas se apresentarem também. Então, meu nome é Sátila, eu sou pesquisadora do Atlas, sou psicóloga clínica, participei da pesquisa ativamente no segmento de mulheres, no subsegmento, né, de mulheres pomeranas. Hoje eu estou usando a blusa do Atlas, uma blusa roxa, eu tenho cabelo comprido, tá alisado, sou uma mulher parda, tô de óculos, e é isso. Bom, meu nome é Raquel, eu tô com uma blusa rosa de frio. Eu tenho um cabelo levemente comprido, que eu cortei há pouco tempo atrás, mas agora já cresceu de novo. E é isso, eu tô sem brinco, sem nada. Maravilha! E esse episódio tá um pouquinho diferente do que os outros. A questão da estética, né? Não estamos no Instituto Jones hoje, mas o que importa é a qualidade desse conteúdo. E dando seguimento ao que a Sátila já comentou, né? O segmento de mulheres pomeranas é um subsegmento do segmento das mulheres nas comunidades tradicionais, não é isso, Sátila? Isso. Aí dentro de comunidades tradicionais a gente tem ciganas, tem pomeranas, tem mulheres quilombolas, mulheres indígenas, e aí todas compõem esse segmento. Perfeito. E aí, para a gente começar, Raquel, eu queria que você explicasse para o nosso público, porque a gente não sabe se todas as pessoas entendem, né? O que que é a cultura pomerana? A gente sabe, assim, dando uma palhinha aqui, explicando resumidamente, que a Pomerânia era um país que ficava entre a Alemanha e a Polônia, certo? E deixou de existir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu vou explicar pouca coisa que eu sei, que eu infelizmente não convivi muita coisa. Eu sou da cultura, mas bem distante já. Mas enfim, a cultura é uma cultura com muita garra, muita força, é uma cultura bem forte, porque os pomeranos, desde lá da antiguidade, eles são um povo que batalharam bastante, porque chegaram aqui e não tinham nada para morar, não tinham terra já com alimentos, tiveram que começar tudo do zero. Ou seja, chegaram aqui, era só chão. Tiveram que fazer estradas, tiveram que fazer a casa, tudo mais. E em meio à viagem que vieram da Polônia, acabaram morrendo muitos imigrantes, acabaram tendo que perder muitos familiares em meio à viagem, porque foi uma viagem muito longa. Como vocês podem imaginar, imaginem da Alemanha até o Espírito Santo. Foi uma viagem gigante, então, como não tinha muitos alimentos nem nada, não tinha muito agasalho também, então foi uma viagem bem complicada. Mas assim, chegaram aqui, batalharam bastante, construíram cidades igual Santa Maria, que foi os pomeranos que deram início à cidade, construíram estradas, construíram lavouras, casas. Então, o povo pomerano, principalmente a mulher pomerana, ela tem muita garra, porque ela cuida da casa, cuida da lavoura, às vezes ainda trabalha fora, cuida de filhos e muito mais. Geralmente nessas comunidades, né, italianos, né, os alemães, essa galera que veio, né, para a imigração do Espírito Santo veio, chegou aqui muitas vezes sem nada e construíram do zero. E falando nisso, eu queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Quem é a Raquel? Você poderia se apresentar, assim, falar um pouco mais sobre você pra gente? Você enquanto uma mulher pomerana? Tenho 17 anos e que a coluna ela não fecha. O tubo, acho que é tubo sacral que fala, ele não formou por completo por falta de vitaminas. Aí eu tive uma cirurgia desde pequenininha já para fechar a coluna
Com isso, me deu líquido na cabeça, que é a hidrocefalia. Atualmente, eu uso 2 válvulas de dreno para não acumular líquido. Com 2 aninhos de idade, eu tive escoliose. Atualmente, eu tenho 21 parafusos na coluna e 2 hastes de titânio. Então, eu falo por mim que a mulher, tanto pomerana quanto qualquer mulher, ela tem muita garra. Não só a mulher pomerana, porque eu vejo mulheres assim que não tinham nada ou perderam muita coisa e se reconstruíram com muita garra. A mulher pomerana, ela geralmente trabalha na roça, de sol a sol, não importa se faça sol, faça chuva, enfim, mas a mulher pomerana, ela sempre batalhou bastante para conseguir as coisas dela. Nunca dependeu assim de pessoas, igual a maioria das mulheres. São poucas mulheres que hoje em dia ficam aí deitadas só querendo ajuda. Então, a mulher, tanto qualquer origem, ela tem muita garra, ela é uma mulher com muita força, porque ela já vem mulher para criar filhos, para cuidar da casa, e muitas vezes a mulher ainda trabalha fora, então é muita luta com uma pessoa só. Então eu falo que a mulher, independente da religião, da cultura e tudo mais, ela tem muita garra. A mulher pomerana, por si, ela, quando chegou no Espírito Santo, ela precisa ter muita garra, porque ela perdeu familiares, às vezes um filho, às vezes um esposo, marido, que não suportou a viagem, então ela teve que suportar o luto e ajudar a construir casas, construir um lar, construir terras para alimento, teve que limpar uma terra para cultivar alguma coisa para se manter. E também, como vieram sem muita coisa, teve o frio, teve muita coisa que veio para enfraquecer, mas o povo, ele continuou firme ali. Eu não conheço muito sobre todas as culturas, quase nada. Eu conheço mais sobre a pomerana, mas eu acredito que muitas das culturas tenham sido fortes. Eu acho que essa questão das culturas tradicionais, né, dos povos mais tradicionais, eu acho que algo que perpassa por todos eles é justamente essa. Eu vou dizer guerra, dessa batalha, dessa. Acho que não é essa palavra, a palavra que talvez representa isso é a resistência, né? De se manter firme e forte, apesar dos pesares, e sem romantizar isso também, né? Quando você fala sobre a sobrecarga, na verdade, você não fala a palavra sobrecarga, né? Mas justamente essa garra e essa luta demonstram essa sobrecarga. Dito isso, eu queria que agora a Sátila falasse um pouquinho como é que foi a dinâmica das rodas de conversa, né? A gente está com a Raquel, que é uma moça jovem, e nas rodas de conversa a gente teve um perfil mais velho, né? E é importante a gente sempre ter a pesquisadora aqui, justamente porque elas trazem essas outras visões, né? Elas contam um pouquinho dos relatos, das rodas de conversa. Então, Sátila, conta aí pra gente como é que foi, como que foram as rodas de conversa com mulheres pomeranas. Eu vou contar brevemente como que se funcionou e se estabeleceu a metodologia do Atlas. Então, a metodologia do Atlas, a gente passou um questionário para várias mulheres para tentar identificar quais são as identidades dentro do estado do Espírito Santo. Então, com isso, o segmento de comunidades tradicionais, a gente selecionou, então, esses subsegmentos, que são mulheres ciganas, mulheres indígenas, mulheres pomeranas, mulheres quilombolas, e fomos pesquisar. Eu e a Daniela Belo, a gente pesquisou nesse segmento, o subsegmento de mulheres pomeranas e mulheres ciganas. Então, com relação a mulheres pomeranas, a gente foi em alguns territórios do estado. São eles Domingos Martins, a gente foi em Santa Maria de Itibá, a gente foi em Laranja da Terra, Vila Pavão e Pancas. E assim, de modo geral e brevemente, a gente encontrou assim mulheres que são
personificação disso que a Raquel falou, dessa mulher múltipla que trabalha na roça, mas também trabalha em casa, e aí tem toda a função de perpetuar a cultura através da culinária, da língua, passando os ensinamentos para os filhos, os filhos para os netos. Então, as potencialidades que a gente viu ali são muito relativas a essa força, a essa resistência, a essa garra. Por exemplo, alguns desafios que a gente encontrou também são desafios relacionados a essas funções, essas múltiplas funções também, como sobrecarga, ansiedade, é, outras coisas também que pode ser ditas como demandas são questões relacionadas à saúde mental, que essas mulheres, muitas delas, né, não todas, claro, porque também é importante falar que dentro do segmento de Pomerãs tem múltiplas mulheres, tem aquelas mulheres que trabalham fora, tem mulheres que optam por não trabalhar fora e cuidar de casa, dos filhos, do marido, mas foi colocado assim também a importância de valorizar a saúde mental dessa mulher. Então, cuidar da saúde mental dela. Outra questão como desafio que eu também coloco é a questão do preconceito. Então, muitas delas tiveram medo, tiveram de falar o pomerano, né? E acabaram se colocando ali dentro de um território mais fechado, com pessoas pomeranas, e falavam desses desafios de ir para a cidade comprar pão, falando pomerano, de fazer compras, o preconceito, a forma como as pessoas olhavam, julgavam que essa mulher não tinha estudo, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, e muito pelo contrário, elas eram muito ricas, são muito ricas, de tudo, assim, a gente em particular, eu e a Dani, eu tenho certeza que falo por ela nesse caso também, a gente foi muito bem recebidas em todos esses lugares que a gente foi. Muito, 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 muito. A gente era recebido com um banquete, assim. Então, imagina que essas mulheres estão numa rotina pesada, uma rotina de trabalho, de cuidar de casa, e mesmo assim ainda separaram um tempo para conversar com a gente, para preparar assim uma coisa linda de mesa, com tudo da cultura pomerana, com as coisas que elas cultivavam, com as formas de preparar. Então, assim, foi muito rico para a gente, foi muito incrível. Eu trago aqui também como dado da pesquisa, porque dentro da pesquisa a gente aplicou um questionário. Nesse questionário tem algumas questões sociodemográficas e tem também questões relacionadas a como elas se sentem, então as suas emoções, enfim. E aí, por exemplo, 82% das mulheres que responderam os questionários, elas falam que sentem orgulho, 60% realização, 58% sentem esperança, tem a singularidade que apareceu também, e tem a exaustão como desafio, né? Exaustão no sentido de lidar mesmo com as demandas do dia a dia. Outra questão importante também seriam as ações prioritárias que a gente coloca como ali dentro do Atlas, que as ações prioritárias seriam criar e fortalecer espaços institucionais de acolhimento, escuta e cuidado da saúde da mulher soberana, a propagação da cultura, da língua, que muitas falaram que está se perdendo, que muitas não conseguem passar isso para os filhos. A Raquel falou um pouquinho disso. É, e as ações de fortalecimento e valorização da cultura, sendo assim, as ações de fortalecimento e valorização da cultura, e promover ações e projetos locais de enfrentamento à violência doméstica. Também foram algumas coisas que estiveram presentes. É, e é isso, assim, eu vi mulheres, como a Raquel falou, fortes, mulheres resilientes, mulheres que sentem orgulho de onde saíram, sentem orgulho da trajetória que os seus familiares fizeram para chegar até aqui, para construir tudo que eles construíram. Então, assim, para mim, particularmente, foi incrível, foi um mar de sabedoria, assim, em cima de mim, e uma receptividade também fora da curva. Perfeito. Raquel, você que é uma pomerana mais nova, conta um pouquinho sobre essa parte cultural, né? Como é pra você? Você fala o pomerano, eu lembro que eu vi numa roda de pomerano, todas elas falavam pomerano, mas essa questão da língua ficou muito forte, né? Delas comentarem sobre a língua tá morrendo. Como que é no seu contexto? Então,
Quando eu era mais jovem, mas bem novinha, uns 4, 5 aninhos, eu até falava tudo, praticamente tudo. Eu não sabia falar o português. Mas com a questão de estudos e questão de ter que sair fora, ir para o médico, coisa assim, eu acabei perdendo bastante da língua. Eu praticamente não sei falar muita coisa, eu estou reaprendendo ainda, porque eu estou voltando a falar muita coisa agora. Então, eu sei falar, mas é coisas básicas, coisas só do dia a dia. E sobre a cultura, alimentos, coisas assim, eu aprendi a fazer bastante coisa. Eu até hoje sei fazer bastante coisas, igual pão de milho, o bolo ladrão que a gente costuma fazer para Natal, o biscoito caseiro. Então, isso entre outras coisas, eu acabei aprendendo com os antepassados e ficou guardada. É mais a língua que eu acabei perdendo bastante, porque geralmente quando a gente não pratica, a gente não vai guardando aquilo ali. Geralmente coisas que a gente guarda é o que a gente mais pratica. Essa parte da. Acho que a Raquel representa muito bem aquilo que as próprias mulheres pomeranas falaram das filhas delas, né? Dizendo como que era difícil você fazer aquela língua ficar viva, sendo que assim, aqui tá todo mundo falando português, né? E não é nem o português de Portugal, é o português brasileiro, que tem as suas diferenças. Então, esse desafio de manter a língua viva, acredito que esse é um ponto bem, acho que presente, né, em todas as rodas, não é isso, Sátila? Sim, sim. Porque muitos também têm filhos que vão para a faculdade, estudam em outra cidade, então isso dificulta um pouco a prática, né? Que foi isso que a Kelly falou. Se você não tem prática ali, acaba se perdendo. Mas tem uma resistência assim, enorme das mulheres ainda, de algumas, a perpetuar mesmo. Muitas trabalham é, escrevendo livros infantis, que possam ali, que as mães possam utilizar para ensinar os filhos. É isso. Maravilha. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Obrigada a você que está nos escutando e até a próxima.